voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e cada um clamava um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se tremiam, balançava com a proclamação desse louvor. E quando o profeta ouviu isso, ele não falava mais ai de ciclano, ai de fulano, ele começou a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Aleluias. Mas como um ato soberano de Deus, um dos serafins voou ao teu encontro do profeta, e com uma tenaz da mão tirou a brasa do altar e unge a boca do profeta. E agora é profecia em labareda de fogo. O profeta não profetiza debaixo da autoridade do rei, aleluias, mas ele profetiza debaixo da autoridade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito à minha pregação? E quando, amado, no início do seu ministério, Israel passava por um momento relativamente próspero, e quando a pessoa está num momento relativamente próspero, ela tende a se desviar. Não estou generalizando, mas a maioria dos crentes, quando é abençoado demais, começa a esquecer, aleluias, do altar. A maioria dos crentes, quando Deus começa a prosperar demais, começa a afastar da presença do Senhor. Por isso, vira e mexe, o crente está sempre passando por luta, o crente está sempre passando por tribulação, porque muitas das vezes é a tribulação que te faz chegar mais perto de Deus. Aleluia. Quem está com a barriga cheia, quem está, aleluia, com a conta cheia, com a conta bancária cheia, muito difícil vai dar um glória a Deus numa mensagem como essa. Muito difícil vai glorificar o Senhor, vai adorar. Mas quer ver um crente cheio da unção, quer ver um crente adorando, aleluia, olha para a vida dele, olha para a trajetória dele. Não vem aqui pregar desgraça, não vim aqui pregar derrota, mas muitas das vezes Deus te leva para o deserto, para você ter um encontro com Ele, porque quando você está na bonança, você esquece da presença dEle, aleluia. Mas chegou o momento de você receber essa palavra, chegou o momento de você se colocar como crente diante do Senhor, aleluia. Já não dá mais tempo de brincar de ser crente. Quem deu crédito à minha pregação aqui, amado profeta, ele não está falando dele mesmo, porque quando você observa, aleluia, no livro de Atos, se eu não estiver enganado, no capítulo 7, aleluia, o Espírito do Senhor impulsiona Filipe, e ele vai chegar perto do carro do eunuco que está indo, aleluia, para a sua região na Etiópia. Aleluia, o eunuco que era, aleluia, o chefe, aleluia, da economia da rainha de Candace. E quando Filipe, ele se aproxima da carruagem, ele observa que o eunuco está lendo um livro, está lendo um rolo, aleluia, e coçando a cabeça, provavelmente não entendendo nada do que está lendo. E Filipe pergunta: tu entendes o que lê? E aquele eunuco vira e fala: como eu vou entender se ninguém me explica? Aleluia. E ele sobe na carruagem e começa a dizer, e ele estava lendo sobre o profeta Isaías, exatamente sobre esse capítulo que lemos aqui, aleluia, no início dessa mensagem. E quando ele observa que fala que ele foi levado mudo, como ovelha muda não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores, aleluia, e palavra nenhuma de engano achou-se na sua boca. Qual que era a dúvida do eunuco? Será que ele estava falando dele mesmo? Será que Isaías estava falando dele mesmo? Ou será que estava falando de outra pessoa? Aleluia. E a Bíblia vai dizer que em cima dessa palavra, Filipe fala para ele a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aquele que era, que é e que há de vir. E ele foi batizado, saiu jubilando, e o Espírito Santo toma, aleluia, Filipe daquele lugar, e ele parece em outro lugar pregando a palavra de Deus. Amado,
O que eu quero dizer com isso? Aleluia, muitas das vezes você observa, e talvez o profeta, ele poderia naquele momento estar falando dele mesmo. Ó, quem deu crédito à minha pregação? Eu não estou falando de mim, eu estou falando a respeito de Jesus Cristo, eu estou falando a respeito do Messias, aleluia. Mas aqui ele não está falando dele mesmo. Quem deu crédito à minha pregação, aleluia, ele está falando a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, no capítulo 4, aleluia, você vai observar quando Jesus Cristo ele entra, no capítulo 4, versículo 17, Jesus Cristo ele entra em Nazaré, no dia de sábado, como diz costume, na sinagoga, e é lhe dada a oportunidade para ler o Asher, aleluia, o rolo, e coloca ali exatamente no livro de Isaías, no capítulo 61, e ele começa a ler, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, aleluia, e ele me deu poder para dar vista aos cegos, aleluia, para libertar o cativo. E ele vai dizendo, e quando chega num determinado momento da leitura, ele para, e ele vira para aquele povo daquela sinagoga e fala: a partir de hoje as escrituras estão cumpridas diante dos teus olhos. E quando ele está falando isso, amado, ele está ali dizendo para aquele povo: eu sou o Messias. Esse livro está falando a respeito de mim. Essa palavra profética a respeito da minha pessoa. Sabe o que eles fizeram? Aleluia, expulsaram Jesus da sinagoga, levaram ele para o monte e iria precipitar ele abaixo. Mas ele sai pelo meio da multidão, porque não era a hora ainda dele partir. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito à minha pregação não creram nele. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí eu te pergunto, será que você tem dado crédito à pregação? Será que você tem dado crédito à palavra do Senhor? Um detalhe interessantíssimo, porque depois do século 17 e o século 18, surgiu-se uma teologia liberal. O iluminismo tomou conta de toda as escolas teológicas.